Eu acho que eu vou pra fogueira depois desse vídeo, mas aguenta até o final. Fala pessoal, Rio aqui. Hoje eu gostaria de... tô até vendo que eu vou perder inscritos nesse vídeo. Mas é a vida. Bom, hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre Vinland Saga. Mais precisamente, eu gostaria de conversar por que eu larguei Vinland Saga. E mais importante, o motivo que me fez largar. Até onde eu vi no Witch, a produção é excelente. As aberturas e encerramentos também são muito bons. Eu tava assistindo, acabei me empolgando demais, fui pro mangá, li o mangá até onde... Bem, eu vou explicar onde eu larguei o mangá. Isso há muito tempo atrás. Eu queria dar minha opinião sobre isso, eu acho que pode ser interessante. Mais interessante vai ser a caça às bruxas depois. E aí eu gostaria de dar minha opinião meio controversa sobre Vinland Saga GOAT, o melhor de todos os tempos. Então, né? Bora conversar sobre isso. Mas antes disso, mexendo descarado. Deixe o seu like para ajudar a fortalecer o canal. Vídeos que falam sobre animes populares, principalmente falam mal de animes populares, pode dar muito dislike, então deixe o seu like para compensar aí. Se inscreva caso não seja inscrito. Ative o sino de notificação para não perder futuros vídeos, eles vão pro Macai. E aí, mano, boa sorte pulando nesse buraco para pegar o vídeo. Vamos lá. Se você não sabe o que é Vinland Saga, eu duvido que você não saiba, mas mesmo assim, Vinland Saga conta a história de Thorfinn. Quando criança, ele se esgueira num barco de guerra do seu pai, que acaba sendo atacado por piratas nórdicos, os famosos vikings. O pai dele é morto, ele segue os piratas, mesmo criança, e jura vingança contra o homem que matou o seu pai, Askeladd. E acaba virando aprendiz dele, seguindo as ordens dele, cobrando duelo toda hora, até que chega um momento que ele vá e derrote Askeladd e vingue a morte de seu pai. Essa é a premissa de Vinland Saga. Primeiramente, eu sei que pra quem já quer ficar puto comigo, isso não é nada, mas eu devo dizer que eu gosto muito da primeira parte de Vinland Saga. É uma boa história de viking, bem violenta, como eu gosto, que acaba esbarrando em um conflito político da época, ambientada numa época de conflito medieval, usando uma ação bem fantasiosa. Tem personagens aqui que têm força sobre-humana e tem habilidades que, bem, são mais para o show-off. O que eu gosto, eu sou bem sincero, eu quero ver uma luta fantasiosa mesmo. Menos fantasiosa do que uma luta de Battle Shonen num mundo mais realista. E com um personagem cativante, que não é esse cara aí. Eu tô falando do Askeladd, que por boa parte da obra, pelo menos nessa primeira parte, é ele que toma as decisões, é ele que guia as motivações da trama. A história, o personagem principal é o Thorfinn, mas quem vai guiar a história é o Askeladd. E isso tudo combina com o final da primeira parte da história. Mano, eu vou dar spoiler desse negócio, porque senão é impossível eu comentar qual é o meu problema com Vinland Saga. Se você não viu Vinland Saga, veja antes para tirar suas próprias conclusões. Se não, se você só quer saber da minha opinião sobre, pode continuar. Askeladd é descendente da realeza da Inglaterra. Quando ele é testado pelo rei da Dinamarca, aonde está sua lealdade, se para com a sua terra natal ou para com o rei, para isso ele teria que entregar Canute, desfazendo um acordo que ele tinha feito. E o Askeladd escolhe um caminho não muito convencional, matando o rei na frente de toda a guarda real, na frente de todo o exército dele, o que bem punido com morte. Thorfinn tinha como único objetivo matar Askeladd, e nesse momento a vingança dele foi por água abaixo. E eu deveria falar isso depois, mas eu vou falar agora. Vinland Saga morre com Askeladd. Pelo menos é essa a opinião que eu tenho sobre. E aí que entra o meu problema com Vinland Saga. O próximo arco. Farmland. Depois de ter dado um piti por causa que o Askeladd foi morto pelos guardas, Thorfinn é vendido como um escravo e vai carpir um lote. E durante esse arco, em geral, o que acontece? Nesse arco que ele trabalha como escravo, que ele conhece um amigo, que ele vai aprendendo outras coisas, que ele vai se tornando cada vez mais pacífico ao ponto de, bem, não ser muito crível. Todo esse arco é para desfazer a selvageria da história, em que você tem um personagem que anteriormente era um selvagem. A construção dele é para que ele seja isso, para que ele seja uma arma. E a história se molda para que o Thorfinn seja calmo, pacífico, para que ele perdoe todo mundo. Pacífico eu acho que é apelido, né? Porque o arco termina com ele aceitando tomar porrada. Mas, mano, todo o ambiente, todo o clima é mudado. Por quê? Porque o nome da história é Vinland Saga. E ela tem como ideia, o final, cumprir com o que aconteceu na história. Na história real.
Se você leu Vinland Saga, você provavelmente vai dizer que tem um grande desenvolvimento nesse arco para que o Thorfinn se torne pacífico e aí depois ele toma a direção de... E isso tem um pesadelo do Thorfinn no porquê mudar o direcionamento para ele ir para Vinland. Se você não sabe, essa história é baseada num evento histórico da criação de uma província no Canadá. Entenda onde eu quero chegar. Olha só, você tem um personagem que, primeiramente, o objetivo dele era a vingança. Uma história medieval altamente violenta, sanguinária e fantasiosa nesse quesito. Depois você tem um corte, você tem um time skip. Meu Deus, eu devo ter algum azar com time skip, velho. Sempre que tem um time skip, tem alguma mudança que é extrema. Mas tá. Isso é um outro rant meu que eu posso fazer depois. E depois desse time skip, você tem uma história que ela muda. Ela é uma história bem diferente do que me foi vendido no começo de Vinland Saga. E quando passa disso, eu não fiquei só no Farmland. Eu li um pouco depois. E, mano, eu não tanquei. Eu continuei depois do Farmland porque eu pensei... Porra, realmente ele mudou com o clima da história. A história parece que vai ser outra coisa, mas o mundo continua violento. Mas eu vi algumas coisas ali, eu falei, não vou tancar não. Mas eu também acho artificial o seguinte: o protagonista inicialmente, a motivação dele era vingança, e aí você tem um time skip, você corta isso, e agora eu preciso fazer com que a motivação dele seja a do evento histórico de criar a província no Canadá. A motivação dele agora é, na cabeça do Thorfinn, eu estou morrendo de culpa. Matou uma galera sem pensar duas vezes. É como se fosse matar coelho. Mas agora eu me sinto culpado e essas almas precisam de um lugar para descansar, que é acima da terra do tio Sam. Eu particularmente acho artificial isso. A motivação principal dele no começo era uma coisa bem... natural. É raiva pelo cara que matou teu pai. E desejo de vingança por isso. E agora é tipo... eu me sinto culpado pelas mortes. Tenho que levar os mortos. Eu tenho que fazer uma grande jornada pra... tipo... vocês entendem onde eu quero chegar? Como se não bastasse, é até estranho a decisão do Thorfinn com que ele não quisesse pegar uma arma. Até um nível bem bizarro. Por que eu digo isso? No começo, o Thoros, o pai do Thorfinn, ele implanta a ideia da trama. Você não tem inimigos. Qual o contexto? O exército do rei da Dinamarca vai até a aldeia do Thorfinn e recruta os homens para a guerra. Todos os homens estão felizes porque eles vão lutar. Eles são de uma cultura que... a cultura nórdica tem deuses da guerra. Guerra não é vista pelos maus olhos pelas pessoas, inclusive pelo Thorfinn, que está feliz com esse negócio. Ele nem vai pra guerra, mas tá feliz. E o Thoros, ele é o único que está mal porque ele já foi pra uma guerra, ele sabe que é uma merda. Ninguém que tá lutando com a guerra ganha porra nenhuma com a guerra, só vai ver merda. E ele fala pro Thorfinn, que está feliz com isso, que ele não tem inimigos. Eu acho essa ideia, a princípio, ruim? Não. Mas tem um detalhe. O Thoros, quando ele é encurralado pelo Askeladd, mesmo ele não gostando de combate, e mesmo ele não querendo usar de violência, ele usa para proteger o seu filho. Então, existe um motivo para ele combater. E aqui, nessa parte de Vinland Saga, parece que foi esquecido isso. Ou pelo menos foi isso que eu entendi dessa parte do Thoros no roteiro. Apesar disso, quando o Thorfinn só está indo querer conversar com o Canute e ele tá querendo atravessar e os caras querem iniciar violência com ele não se defende. Ele tá tomando de graça. Talvez seja isso que quando contaram para ele da Bíblia, ele levou a sério a parte de dar a outra face. A sério até demais. Então, pra mim não colou essa parte não. Não colou de jeito nenhum isso. Parece que essa ideia foi esquecida, porque o Thorfinn não tá fazendo nada de ruim, ele só quer atravessar até um lado, e o cara tá querendo iniciar uma agressão contra ele e ele deixa tomar porrada. Ele vira o saco de porrada. É uma coisa desanimadora. Não tão desanimadora quanto lamber uma bota por dinheiro, mas tá bom. Então são várias coisas que me fizeram desgastar da obra. Eu particularmente, a parte que eu menos gosto é a mudança de clima da obra. De ser uma obra mais medieval, de violência, para ser outra coisa. Barril, mas você só pensa em ação, não pensa em desenvolvimento de personagem nem nada. É por isso mesmo que o avatar do meu canal é o Oreki de Ryoka. Pelo amor de Deus, gente. Uma coisa que eu achei curiosa é que
eu pensei, bom, deve ter uma entrevista do autor sobre essa mudança. Porque é uma coisa visível, muita gente deve ter comentado, muita gente já deve ter mandado carta perguntando alguma coisa, e-mail, qualquer coisa. E eu encontrei uma entrevista em que questionam o autor sobre essa mudança e ele fala que era a ideia inicial dele que Vinland Saga começasse como Farmland. E aí o editor, ele chegou para ele e falou que, bom, isso é uma história dos vikings e tal. Esse negócio é meio chato, né? Não vai vender da maneira que tava Farmland no começo. Esse seria o comecinho da história. E aí ele mudou. Bom, eu acho que o editor fez a boa pra gente, mas sei lá, velho. Pelo que eu descobri, e aí vocês me confirmem, tiveram alguns textos antigos chamados Vinland Sagas, que contam essa história. Então, o começo da ideia sempre foi mandar o protagonista, mandar um personagem para fazer a descoberta de lá. Tanto que o Eriksen, que é um dos personagens que você conhece desde o iniciozinho, é o explorador que é contado como o cara que chegou lá. O Leif Eriksen. A descoberta é dada a ele. É uma coisa meio, é uma decisão estranha, velho. Então quer dizer que ele criou o Vinland Saga. Inclusive o nome é Vinland Saga, então ele premeditou isso, ele premeditou fazer essa mudança do Thorfinn. E, mano, simplesmente eu não consigo comprar isso não, viu? Como eu disse, eu acho essa primeira parte boa. Eu não gosto do que vem no resto. Eu não tenho vontade de acompanhar o que tem no resto. Tem vários outros animes que eu posso assistir. Tem vários outros mangás que eu posso ler. E, sinceramente, isso daqui não me gera interesse nenhum. É claro, vocês estão livres para discordar disso. Eu acho que eu nem precisava fazer esse comentário, né? Sintam-se livres na seção de comentários para falar o que vocês acham de Vinland Saga. Se vocês discordam ou concordam comigo, deixe seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva caso não for inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui.